Se você é diferente, aproveite para fazer a diferença. Para quem não sabe, eu tenho o lábio leporino, né? Eu até tirei a barba para fazer o vídeo hoje, para poder ficar bem mais aparente e tal. E eu posso dizer que eu eu venci o lábio leporino. Claro que não tem nem comparação como se fosse um câncer, nada disso. Mas a dificuldade de você ter um problema, no meu caso é um problema congênito, crescer assim e lidar com isso desde criança, com todas as adversidades que o próprio problema já tem, e ainda assim ter de lidar com as pessoas e como as pessoas vão ver e receber isso é muito complicado. Ainda bem que hoje em dia já é mais comum as pessoas, talvez você conheça, além de, se você não me conhece, ou se você me conhece, você conhece alguém que tenha lábio leporino. Já não é algo tão diferente. Mas quando eu era criança, era algo um pouco raro. Para minha sorte, no meu bairro tinha mais umas 2 ou 3 crianças que tinham. Então eu não era o solitário. Acontecia das pessoas acharem que eu era o outro, né? Então, assim, eu lembro que tinha um guri lá no meu bairro, em Goiânia, que ele tinha. E ele era fanho, que o lábio leporino tem isso, né? Principalmente no meu caso, que é bilateral, ainda com o céu da boca aberto, ele dificulta muito a fala da criança e tal. Eu, por pura sorte, acaso, destino, ou se você queira acreditar, bênção de Deus, eu não, eu tive muito pouco, minha fala foi muito pouco afetada. Eu fui dispensado da fonoaudióloga muito cedo, e isso, isso me destacava meio que no meio da galera que tinha lábio leporino. Mas as dificuldades que uma criança com lábio leporino tem e que ela enfrenta na sociedade, ela é muito marcante porque não é uma doença, né? É só um problema congênito. Tem gente que, sei lá, nasce com a pinta, nasce com, sabe, com diferentes problemas congênitos. E no caso, quem nasce com lábio leporino, o lábio com 2 fendas, ou às vezes com uma fenda, enfim. Às vezes tem criança que é só no céu da boca, enfim, é uma má formação congênita, ou seja, uma má formação do feto, que pode ser multifatorial, não tem uma causa específica, sabe? No meu caso, eu tive, como eu já disse, os dois no lábio, a fenda dupla, né, que são duas cicatrizes, onde estão as 2 cicatrizes, era totalmente aberto. Pegaram uma cartilagem quando eu era criança, reconstruíram o meu lábio e hoje tem as 2 cicatrizes. Além disso, o meu céu da boca também nasceu completamente aberto. Então é algo quando você vê, eu já vi muito quando eu fazia tratamento, eu via crianças, a criancinha ela tem o palato aqui em cima, ele é todo aberto, não tem, geralmente o céu da boca das pessoas é fechado, né, e da criança com lábio leporino não, ele é todo aberto, é algo meio complexo de se ver, de se lidar e tal. Então a criança com lábio leporino ela enfrenta diversas dificuldades, porque não só da voz, não só para se comunicar, mas também de autoaceitação diante do espelho e principalmente de se encaixar no meio da sociedade, porque não tem como você, sabe, às vezes você tem algum problema que dá para esconder, ou algum problema incapacitante, por exemplo, paraplégico, sabe? Há uma compreensão maior da sociedade. Quando você é criança, você tem que lidar com um problema que não é tão conhecido, gera um impacto de repulsa nas pessoas, assim, eu não sofri tanto isso porque o meu lábio ele foi bem reconstituído, sabe? Eu fechei muito cedo a fenda, minha fala não foi tão afetada, mas eu conheci muitas crianças que não, que o lábio era mais torto, sabe? Às vezes não dava para fechar direito, sabe? Os dentes eram para fora, assim, a coisa meio diferente.
E poxa, é algo assim surreal crescer com isso, sabe? Crescer com esse problema, crescer com essa dificuldade, com essa barreira. Por exemplo, eu posso citar uma das coisas que me atrapalhou um pouco foi que eu comecei a estudar muito tarde, porque eu morava num bairro e a diretora da escola, as professoras, enfim, ficaram receosos em me aceitar mais cedo por conta de como ia lidar com isso, sabe? E hoje eu sou obrigado a ver um ministro da educação falar de criar sala especial para crianças especiais, enfim, sabe? Quando tudo que uma criança, eu como alguma criança que tinha uma condição diferente, tudo que eu queria era estar no meio dos meus amigos que eu conhecia lá que eram os que brincavam comigo no meu bairro, que eram os que iam para a igreja comigo, sabe? Eu não queria estar numa sala diferente no outro canto da cidade só com pessoas iguais a mim, sabe? Isso é loucura, isso é insanidade, sabe? E independente de política, gente, independente de partido político, independente de condição religiosa, não importa se o cara é político, pastor, não importa. Essa ideia é bizarra, essa ideia é excludente, essa ideia separa a ideia de que Deus criou pessoas diferentes, de que a natureza está aí promovendo diversidade para que ela seja celebrada e não para que ela seja separada, não para que ela seja segregada. Isso é apartheid 2.0, isso é higienismo, é nazismo, sabe? É algo surreal. Em pleno século XXI, a gente tem que ser obrigado a ver coisas desse nível. Enfim. Então, quando criança, houve esse impacto. Durante um bom tempo, eu confesso que minha autoestima, ou não sei se eu bloqueei, eu geralmente eu só lembrava que eu tinha labelo leporino quando eu ia fazer o tratamento. De resto, eu era uma criança normal. Até porque eu era, mas enfim, né? E. Só que eu não era na visão das outras crianças. Adulto consegue disfarçar muita coisa melhor. Criança não. Criança fala, criança gera apelido, criança, sabe? E. O bullying era muito pesado, e assim. Eu criei uma casca de também praticar bullying para me proteger do bullying, sabe? E eu acredito que a construção do meu caráter durante esse tempo trouxe sim vários problemas com a minha imagem, com minha autoaceitação. E em 2012 eu comecei na internet muito cedo, mas em 2010, de 2010 a 2012, foi um boom ali do YouTube. Minha conta é de 2006, eu comecei a aparecer e eu participei no meu primeiro ato em público. Eu apareci para um grande público e aí eu provei do quão nociva as pessoas podem ser atrás de um computador, do que elas podem falar, do que elas podem fazer. E eu não tinha nem um pouco maturidade emocional para lidar com aquilo. E, e agora eu tô retomando isso. E eu vejo que hoje, com a consciência do que é preconceito, com a consciência do que é um racismo, com a sabe, dessa cultura de exclusão, eu vejo o quão prejudicado eu fui na minha vida e eu não percebia. Uma, porque eu não queria me ver como diferente, porque eu não me via, não só não me via, como eu não me vejo diferente em capacidade com ninguém, sabe? E não existe isso, a gente consegue abranger, abarcar todo mundo, sabe? Existe uma frase atribuída a Einstein que diz que se você for medir a capacidade de um peixe de escalar a árvore, ele nunca será capaz. E é mais ou menos isso, sabe? Todo mundo é capaz, todo mundo consegue fazer qualquer coisa, desde que sejam respeitadas as suas limitações. E todo mundo tem suas limitações, sabe? Enfim, então eu provei dessa, dessa parte nociva da internet e o que eu vi me magoou bastante. Só que eu tenho sonhos, eu tenho objetivos e assim,
A internet, você não precisa da internet para fazer o que quer que seja, mas as coisas que eu desejo fazer para minha vida, as escolhas que eu tomei para minha vida, eu quero fazer dentro da internet. Eu me sinto hoje pronto para fazer dentro da internet. Eu quero ser essa voz de diversidade, sabe? Eu não quero estar num mundo onde só tem gente perfeita. Um mundo de gente perfeita, ele é chato, ele não traz nada de novo, sabe? O que seria do nosso mundo, o que seria da nossa vida, o que seria da nossa história se houvessem só pessoas perfeitas, só pessoas que não celebram a diversidade, sabe? Só pessoas dentro de um molde, dentro de uma caixinha, dentro de uma forma. É um mundo chato, é um mundo pobre, é um mundo que não tem cor, não tem beleza, não tem... Porque o Rubem Alves já dizia que ostra feliz não produz pérolas. Boa parte do que a gente produz de bom para o mundo, que a gente produz de bom para o universo, que a gente deixa de legado para a história, passa diretamente pelo nosso sofrimento, por aquilo que a gente passa no dia a dia, pelas nossas superações. Então, não basta você ser incrível, inteligente ou talentoso. É preciso ter algo a mais diante de um mundo diverso para que possa deixar como legado, para que possa deixar como história, para que você possa olhar para a sua vida no passado e falar, cara, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todos os percalços que eu enfrentei, valeu a pena ter vivido. E esse mundo, ele é construído na base da diversidade. Então eu quero ser essa voz, não só pessoal, mas eu quero ser essa voz aqui na internet de celebrar a diversidade, de celebrar o diferente, de celebrar as pessoas que são excluídas, que estão marginalizadas por estar à margem do que é perfeito. E fazer tudo isso sem precisar cair na degradação humana, sabe? Fazer tudo isso sem precisar cair em ter que se menosprezar, se rebaixar para fazer coisas apenas engraçadas para poder ter uma voz. Não, é possível você ter negros nos mais altos escalões políticos do país, é possível você ter pessoas trans no mercado financeiro, falando sobre finanças, falando sobre economia, é possível você ter mulheres encampando posições que antes eram dadas a homens, sabe? Porque elas são tão capazes, são tão fortes quanto qualquer homem que existe nesse planeta Terra. Não é preciso estarmos dentro de um moldezinho, dentro de um mundo que é engessado, que não celebra a diversidade, porque um mundo sem diversidade, ele não cresce, ele é pobre. E esse é o momento. E eu assumo para mim essa garra, essa vontade de ser essa voz. E eu vou enfrentar tudo que for, todos que vierem, e principalmente eu vou enfrentar o ostracismo de ver pessoas que talvez acham que não, o Jorge é muito legal, ele é muito inteligente, mas ele, quando for para conversar sério, a gente chama aqui, ó, umas pessoas mais comuns, mais normais, mais normes, mais dentro da caixa. Por quê? Porque as pessoas no mundo, elas estão tão acostumadas com a normalidade que elas não percebem que às vezes elas deixam de ouvir outras pessoas porque aquela pessoa simplesmente não é da cor do que geralmente as pessoas que falam aquilo são. Porque geralmente ela não é do gênero que as pessoas que geralmente falam sobre, têm autoridade para falar sobre certos assuntos, têm o gênero, sabe? Ou que, sabe? E chega. O mundo ele é composto por todos nós e todos nós podemos ter voz, podemos ter autoridade onde quer que seja. Claro, com muito preparo, com muita força de vontade e com muita sabedoria. Mas não existe gênero, cor, raça, credo, que para falar do que quer que seja, para viver o que quer que seja, para encampar o que quer que seja, para ocupar qualquer espaço que seja. Chega, nós estamos em 2021. Nós estamos na segunda década já iniciamos a segunda década do século 21. É muita coisa, sabe? O mundo daqui para frente ele vai entrar numa espiral de progresso que nunca foi visto na história. Eu vou repetir, se você não tiver ouvido. O mundo de hoje para frente entrará numa espiral de progresso que nunca foi visto antes na história. Se você acha que o mundo se transformou de 200 anos para cá,
você não viu nada o que vai acontecer nas próximas 3 décadas. Em 2050, 2051, o que esse mundo vai ver de revolução tecnológica, de revolução social, nunca foi visto na história. E essa mudança, esse progresso, ele passa diretamente pela diversidade. Então, se você ainda hoje, assim como eu, durante muitos anos da minha vida, que deixei passar várias oportunidades na minha vida, que deixei de tratar vários problemas no meu coração, você ainda se prende por qualquer coisa, seja pelo seu gênero, seja pela sua condição sexual, seja pela sua cor, seja pelo seu bolso, né, por onde você saiu, pela sua classe social. Eu queria te dizer que o mundo precisa de pessoas diferentes. Aproveita que você é diferente e faça a diferença. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você goste. Eu já cumpri 10 vídeos, eu queria trazer o 11º com essa mensagem. Ele ficou um pouco mais longo, mas eu acho que é fundamental pro progresso desse canal e pro progresso do que eu quero construir dentro da internet. Paralelo 33 fica aqui por hoje. Até o próximo. Valeu. Falou!